Os setores cultural e de economia criativa foram muito afetados pela pandemia. A necessidade de isolamento social levou ao fechamento de museus, casas de espetáculo, teatros, cinemas. O efeito foi devastador para uma imensa cadeia de profissionais. Muitos tiveram de rapidamente mudar de ramo e tocar a vida em outras atividades para sobreviver. É sobre esta fase de retomada, ainda gradual, da cultura, que eu recebo hoje Fabiano Piuba, secretário da Cultura do Ceará. O programa do Anuário está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, no YouTube, na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, nos podcasts, que estão no Deezer e no Spotify. E todos os conteúdos do Anuário estão aqui, na edição impressa, 680 páginas e 13 capítulos. E ainda no site anuariodoceará.com.br. Muito das informações que você encontra no Anuário estão, portanto, disponíveis em atualizações permanentes no site. Que eu converso no programa de hoje com o secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piuba. Secretário, seja bem-vindo. Olá, Jocélio. É um prazer a gente estar aqui de novo, falar sobre o Anuário, essa publicação tão importante para o nosso Estado. Muito bem, secretário. Muito obrigado por aceitar o convite. Como eu falei na abertura, o Anuário ele tem como tema os 60 anos do MAUC, né? A gente todo ano escolhe um tema. E esse ano foi muito feliz ter essa efeméride dos 60 anos do MAUC, porque graficamente ele também é inspirador do projeto. Então foi muito divertido, muito feliz poder trabalhar com essas obras. A minha primeira pergunta para o senhor é com relação aos museus. Vou começar pelos museus. O Anuário esse ano também traz a lista completa dos museus do Ceará. Como fazer as pessoas, secretário, fazerem fila para usar uma caricatura nos museus, como a gente vê em outras cidades, como São Paulo, por exemplo? Nós temos aqui, Jocélio, o Sistema Estadual de Museus, que é um sistema criado por lei, creio que entre 2003 a 2006, e que ele estabelece ali as políticas voltadas para o fortalecimento das ações museais em nosso estado, tendo o Museu do Ceará como cabeça desse sistema, mas também incluindo os museus lá do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E eu recordo bem, por exemplo, eu ainda, num processo de fruição, de exposições muito importantes no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o MAC, que fica no Dragão do Mar, como também no Museu da Cultura Cearense, que inicialmente ele chamava de Memorial, e de filas ali para ver eu lembro aqui do Rodin, de uma exposição do Rodin, que gerou ali filas enormes em torno do Dragão do Mar, para a gente ter aquele acesso, E a formação do museu, ela é também uma formação de público, de audiências, mas também de repertório. Então, tem um papel importante que a educação assume, as escolas têm um papel importante de levar os estudantes, desde a mais tenra idade, para os museus, e o Estado, o poder público, seja ele a União, o Estado, o município, um papel de estar mantendo esses museus como espaços importantes para o patrimônio cultural, mas, sobretudo, também para a memória e o fomento das artes em nosso Estado. E reabrimos agora, recentemente, de uma maneira gradual, o Centro Dragão do Mar de Cultura, exatamente com o Museu de Arte Contemporânea, com uma exposição belíssima do Hélio Rola, que trouxe para a gente todas as suas obras ao longo aí de muitos anos. O Hélio completou 80 anos, então imagina aí que tem uma obra muito relevante. Fica o convite, não exatamente para a gente fazer filas, porque temos ainda uma questão de pandemias e de protocolo, mas a gente está acreditando que o próximo ano, com o reflorescimento e também a pandemia mais controlada, a gente possa ter grandes públicos para o Museu do Ceará, para os museus lá do Dragão do Mar, mas, sobretudo, também para o Museu da Imagem e do Som, que vai ser reinaugurado, o MIS, e a Pinacoteca do Estado do Ceará, que é uma grande obra que o governador Camilo Santana vai entregar em março de 2022. O governador, inclusive, está bem empolgado com essa obra, disse em entrevista da expectativa para inaugurar, e um edifício garagem que fica no Palácio, ele vai poder ser utilizado também para quem for ao MIS, que fica em frente ao Palácio da Abolição. Está confirmado março para abrir, secretário? Sim, essa é a nossa programação para que em março
possamos estar inaugurando o Centro Cultural do Cariri, que também tem suas áreas expositivas, vai ter lá o museu, inclusive numa relação muito direta com o território, né, do Cariri, da Chapada do Araripe, e a Pinacoteca aqui do Estado, que na verdade é muito mais do que a Pinacoteca, né, Jocélio? É um conjunto cultural em torno da Estação João Felipe, nós estamos chamando de Estação das Artes, onde vai funcionar a Pinacoteca, ali nos galpões da Refesa, vai funcionar também o Museu Ferroviário, né, numa parceria com a Associação dos Engenheiros e dos Ferroviários, da antiga Refesa. Vai funcionar também um Centro de Design do Ceará, associado à candidatura, né, ao selo, na verdade, já estabelecido, de Fortaleza como cidade criativa em design. Vai funcionar também um mercado gastronômico, um centro gastronômico, além das sedes da Secult e do IFAM, num processo de requalificação do centro da cidade, da qualificação também do convívio social, por meio de um grande equipamento, tendo essa dimensão da memória do patrimônio cultural de uma maneira muito intensa. Desde a Pinacoteca, você sabe que a Pinacoteca do Estado do Ceará é um projeto antigo, que finalmente a gente agora concretiza, e que tem um acervo muito valioso de obras que estão, em boa parte, na reserva, que funciona hoje lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, mas que já não comporta, e que a gente agora vai ter uma pinacoteca com área administrativa, com reserva técnica, com laboratórios para restauro, conservação e, sobretudo, áreas expositivas com pé direito alto de 9 metros, que é o caso ali dos galpões da própria Refesa, e o e o Museu Ferroviário, que se estende para o ambiente todo. Embora vai ter um ambiente específico para o Museu Ferroviário, mas a gente compreende esse complexo como também um museu mais aberto sobre a ferrovia no Ceará. Esse museu ficava na Francisco Sá, no tempo da Refesa estatal, lá nos anos 80, né? Isso, na oficina do Urubu, como chamavam os mais antigos. Secretário, quando o senhor fala dessas obras, da Estação das Artes, o senhor fala do MIS, da Pinacoteca, me vem à cabeça um custeio, a manutenção. Como fazer com que esses equipamentos que vão ser inaugurados permaneçam vivos e permaneçam em plena atividade? Como é que o Estado se planeja para isso? Porque a despesa corrente nasce a partir do investimento, né? Esse é o grande desafio, né, Jocélio? A gente sabe que não podemos correr o risco de instalar grandes centros culturais, equipamentos culturais, sem ter ali no seu planejamento a sua manutenção, o seu custeio e as suas ações finalísticas. Você tem aí um desafio que é da manutenção, da conservação desses equipamentos culturais. Nós fizemos agora uma reforma do Dragão do Mar, aproveitamos esse período aí de pandemia, está prestes à entrega definitiva dessa reforma, e a gente sabe o quanto isso tem um peso no orçamento. No entanto, nós estamos, né, com todo o planejamento, considerando o PPA, que é o Plano Plurianual, para que esses equipamentos eles tenham aí a permanência dentro do orçamento. Para você ter uma ideia, Jocélio, quando nós assumimos aqui a secretaria, não tinha na LOA, na Lei Orçamentária Anual, o orçamento dos equipamentos culturais. Ou seja, não tinha visibilidade. Tinha no sentido genérico de recursos para os equipamentos culturais, e hoje, desde 2016, nós colocamos na LOA, né, e também no PPA, a relação de cada equipamento cultural em um orçamento que implica em um custeio, mas também nas suas ações finalistas. O governador se comprometeu em destinar um percentual, se não me engano, você me corrige, o percentual, 1%, é isso? 1,5%? 1,5%. É uma meta política institucional ali do Plano Estadual de Cultura, foi sancionada em 2016, e ano a ano a gente tem ali um bom debate com a Secretaria de Planejamento para garantir esse orçamento, que com a Lei Aldir Blanc, com esses investimentos desses 3 equipamentos, né, a gente chegou a atingir em 2018, 2019, 2020, muito próximo desse 1,5%. Com a Aldir Blanc, com certeza, né, superamos. Secretário, como fazer com que cultura seja algo muito estratégico em um governo? Estou falando não só desse atual, mas dos governos que virão. Eu costumo dizer que tem pouca briga entre deputado, entre bancadas,
para indicar o secretário da Cultura. A disputa que costuma acontecer, secretário, é na inteligência. É naquela turma que habita no universo da cultura, são os players que estão ligados à área. Isso é um indicativo de que, para a política, a cultura é algo secundário, não é tão estratégico como são outras áreas, até mesmo segurança pública. Como fazer com que cultura se torne tão estratégica? É uma provocação para o senhor. Eu vejo que tem algumas maneiras. A primeira delas tem a ver com o papel e o lugar da cultura na agenda social, política e institucional dos governos, mas também o papel da cultura como vetor estratégico de desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e sustentável, né? E uma das nossas fragilidades no campo das políticas culturais, no geral, é a falta de indicadores, a falta ali de estudos, né, de informações, indicadores, impactos que comprovem, né, esses impactos sociais, econômicos, digamos assim, para o desenvolvimento. E isso nós já temos, ao longo desses últimos 15, 20 anos, Jocélio, essa agenda da produção de informações, indicadores, estudo de impacto entrou nas políticas culturais, né? E um outro desafio, eu vou já falar um pouquinho sobre isso, sobre os indicadores de impacto, porque nós estamos aqui com 2 projetos muito importantes. O primeiro é o cientista-chefe da cultura. O governador Camilo Santana nos autorizou aí, no âmbito da FUNCAP, que é a Fundação Cearense aí de Amparo à Pesquisa, também a aprovação do projeto Cientista-chefe da Cultura, que está sendo coordenado pelo professor Custódio Almeida, que foi vice-reitor da Universidade Federal na gestão anterior, que é exatamente para a produção de informações, indicadores e estudos voltados para a qualificação das políticas culturais, e estamos fazendo com o IPES, que é o Instituto de Pesquisas aqui do Estado do Ceará, vinculado à CEPLAG, os impactos, os resultados da Lei Aldir Blanc, os impactos sociais e econômicos da Lei Aldir Blanc, gerando assim informações e indicadores para a qualificação das políticas culturais, e a gente ter mais capacidade de estar disputando o orçamento. Produzir indicadores e informações implica você ter dados consistentes para disputar o orçamento, né? Uma outra dimensão é o papel da cultura na qualificação das políticas culturais, das políticas setoriais, né? Eu gosto de dizer aqui que educação sem cultura é só ensino, que assistência social sem cultura é só assistencialismo, ou que segurança pública sem cultura é só repressão, né? ou violência. E nós temos exemplos e cases concretos. Eu morei 2 anos na Colômbia e conheci de perto a cidade de Medellín, o estado de Antioquia, né, que é o departamento de Antioquia, que Medellín é sua capital, onde foi a centralidade da cultura que mudou a cena, o cenário e a realidade daquela região. Bogotá também é um exemplo disso, porque eu não gosto muito, Jocélio, a gente ficar buscando referências só na Europa, né? Sim. Ou nos países nórdicos. É importante que a gente busque referências aqui próximas também. O Chile é um outro exemplo também de políticas de Estado em processos de consolidação, né? Na educação e na cultura também, né? Então, eu acho que quando a gente consegue perceber que a cultura qualifica a segurança pública, que ela qualifica a assistência social e qualifica a educação, a gente consegue responder melhor essa sua questão. Secretário, o senhor cumpriu a entrega da Biblioteca Estadual, o senhor trabalha para entregar o MIS, não é? Pinacoteca, os equipamentos diversos que compõem a lista de equipamentos da Secult. Passada a entrega, feita a entrega desses equipamentos, como é que a Secult se planeja para agir, né, para trabalhar para além dessa centralidade dos pontos, mas ir para os bairros, ir para perto das pessoas? Esse também é um grande desafio que está incluso agora nos contratos de gestão, né? A Biblioteca Pública ela passou por um processo bem complexo de reforma. Demorou, né? Demorou muito, né? Demorou bastante, né? E a cobrança da sociedade ela foi fundamental, né?
porque triste seria se a sociedade cearense não estivesse cobrando pela reabertura da biblioteca. Eu ficaria muito preocupado, né? Embora nós tenhamos aberto a biblioteca em um outro espaço, mas não era a biblioteca pública estadual, né? E aí, José, eu quero fazer aqui um convite, né, para quem está nos acompanhando, né, para que faça a visita à biblioteca, por meio de um agendamento muito simples. Entra no site da biblioteca, né, e tem lá o processo de agendamento, porque está uma biblioteca muito bonita, muito requalificada no seu conceito, no seu programa, da sua interação com outras linguagens, com a cidade, com o Estado, inclusive nessa relação que você traz agora, né, de outros territórios e de periferias, tanto de Fortaleza como de outras cidades. Por exemplo, na biblioteca, nós estamos selecionando agora os mediadores socioculturais, que vai fazer a conexão entre a biblioteca e os vários territórios da cidade, né? Você sabe que existe uma cena muito forte de bibliotecas comunitárias, de saraus, de slam, onde a literatura, né, e esse universo do livro são muito presentes. A biblioteca vai fazer essa conexão, que ela possa se esparramar, se expandir para outros lugares da cidade, para outros lugares do Estado. O mesmo vale, por exemplo, para a Escola Porto Iracema das Artes, que é hoje tida, né, não por nós exatamente, mas por vários especialistas do Brasil, como a experiência mais exitosa de formação artística, porque ela gera ali, né, por meio das suas práticas, metodologias, teorias e conceitos, percursos formativos. Esses percursos formativos, por meio dos laboratórios, sejam dos cursos básicos, dos cursos técnicos, né, produtos. Essa formação gera produtos na área da música, da dança, do teatro, do cinema, enfim, das artes visuais e agora da literatura. Por exemplo, a gente está agora com um curso com o Ronaldo Corrêa de Brito, né, em processo de criação literária e textos criativos, mas também tem gerado uma cena. As pessoas que passam ali pela Escola Porto Iracema das Artes têm gerado uma cena para a cidade, têm gerado uma cena para o Estado e também conectado com o Brasil. E para o ano de 2022, as ações dos nossos equipamentos culturais vão estar expandidas para atender também outras regiões da cidade. A gente vai ofertar cursos para outras regiões do Ceará, né? E, obviamente, você sabe que o governador Camilo estabeleceu a questão da descentralização e implantação de equipamentos culturais para além de Fortaleza. Tirando Aquiraz, que é uma cidade aqui na região metropolitana, que era a única cidade que tinha um equipamento cultural vinculado ao Estado, que é o Museu de Arte Sacra, nós não tínhamos nenhum mais em outras cidades do Estado. Então, o governador inaugurou a Casa de Saberes Cega Deraldo, em Quixadá, inaugurou a Vila da Música, no Crato, né, Monsenhor Ágio, que é uma escola de música, e estamos agora para entregar a casa de Antônio Conselheiro. A casa estava numa situação crítica. Xaramubim, né? Uhum. O Fausto Nilo me levou lá e mostrou, vai ver, essa casa vai cair, porque ele já morou lá durante a sua infância ali e adolescência. A gente fez uma reforma estrutural, uma modernização, e a casa está linda e passa a ser do Estado, porque era uma casa do Estado que estava cedido para a Prefeitura, e agora vai ser um equipamento cultural, e que nós vamos estar aí reinaugurando, creio que entre novembro, dezembro, ou, se o governador preferir, ali para fevereiro, né, a gente está fazendo essa entrega de mais um equipamento no interior do Estado, que é a Casa de Antônio Conselheiro, que vai ser uma casa de cultura dos saberes do sertão, vamos dizer assim, né? E o outro, que é o Centro Cultural do Cariri, José, que vai ser o mesmo impacto que teve o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em sua inauguração há mais de 20 anos. Vai ser um Centro Cultural Parque, um antigo seminário ali dos alemães, da década de 30, 40. Depois foi o Hospital Manuel de Abreu. O governador Camilo Santana sobrevoando a cidade do Crato. A gente estava ali numa batalha para encontrar um lugar adequado para a instalação desse equipamento. E estamos aí, inclusive, valorizando um bem que é patrimônio cultural lá da região do Cariri, que tem, inclusive, uma torre com um relógio muito bonito, tem uma estrutura também muito interessante. É um centro cultural parque, porque ele se estende ali daquela avenida que quem sai do Crato para subir a Chapada, por Nova Olinda, mas também vai até as margens do rio, com grande áreas verdes, onde vai estar ali
funcionando um grande teatro, um teatro com mesmas referências do Teatro do Ibirapuera, que ele vai ter em torno de mais de 500 lugares internos, mas ele também tem um palco aberto para o parque. Sim. Né? Então, para que a gente possa ter ali museus, escola, vai ter também as escolas de artes, né? Biblioteca, vai ter o planetário, vai ter areninha, vai ter pista de skate, então vai ser um grande complexo cultural, reunindo cultura e natureza e se associando também à candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. Então, esse desafio que você traz aí, né, da descentralização, né, nós já temos o Centro Cultural do Bom Jardim, que tem um papel muito importante para aquele território, mas a ideia agora é que os próprios equipamentos possam esparramar e estender essas ações para outros lugares, além da cidade de Fortaleza e para além, obviamente, em Fortaleza, aqui do centro. Secretário, na abertura eu falei do drama dos profissionais da cultura, estou falando do técnico de som, enfim, diversas categorias que simplesmente se dispersaram na pandemia, porque não havia evento, eles tinham que ganhar vida. Foram dirigir carro por app e etc. Como é que o senhor vislumbra, como é que a Secult lê essa dispersão, esse impacto, essa bomba que aconteceu na cadeia, né, dos trabalhadores da cultura? Foi um impacto e um efeito imediato, né, José? E como reverter, né? Como reverter isso? Isso. Eu estava, inclusive, em Quixeramobim. Nós iríamos inaugurar, né, reabrir a Casa do Antônio Conselheiro no dia 13 de março, que é a data do seu nascimento, quando veio essa questão da pandemia e a gente teve que adiar e fechamos todos os equipamentos culturais, as programações artísticas foram paralisadas e tivemos ali que reinventar. Os trabalhadores da cultura foram afetados ali diretamente, sobretudo ali o pessoal da área técnica, né? E nós apostamos todas as nossas fichas, por exemplo, na mobilização para a aprovação da Lei Aldir Blanc, que era uma lei de proteção social para o setor, que tinha ali uma renda básica emergencial para os trabalhadores da cultura, subsídio aos espaços culturais mantidos pela sociedade civil e também a área de fomento. O Ceará recebeu 140 milhões, mais ou menos, como 71 milhões para o Estado, através da Secretaria da Cultura, e em torno de 68, quase 69, para os municípios. Nós chamamos a APRES, chamamos o de Cultura, que é o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, para pensarmos isso integralmente. Criamos um plano integrado, abrimos o nosso mapa cultural, fizemos cartilhas para os municípios executarem suas ações, que eram os subsídios dos editais, formulamos editais junto aos municípios, e o Ceará teve o êxito, né, de ter sido um dos estados com maior execução da lei Aldir Blanc. Mas isso foi uma ação ali emergencial. O governador Camilo Santana, logo no início, aprovou, e ele foi, inclusive, uma das pessoas que tomou essa iniciativa, um edital de R$2 milhões chamado Cultura Dentro de Casa, voltado para fomentar produtos, né, conteúdos artísticos para difusão em plataformas distintas, mas depois a gente foi reconfigurando a programação cultural dos nossos equipamentos dentro desse contexto digital, online, virtual. Depois o governador também estabeleceu um auxílio financeiro para os trabalhadores dos eventos sociais e culturais, desde as pessoas que atuam aí como cerimonialistas, recepcionistas, cinegrafistas, fotógrafos de eventos sociais, mas também artistas circenses, músicos, né, e os técnicos, que era aquilo que o governador Camilo sempre nos alertava. Então, técnico de som, técnico de luz, cenotécnico, de montagem, né, foram beneficiados com essas ações, mas também ações muito pontuais. E agora, com essa retomada dos nossos equipamentos e dos editais, José, a gente está aí, passo a passo, né, recuperando esse tempo, né, da pandemia, para que a cena artística e cultural possa ser e está sendo reativada. Qual é a nossa aposta? Em 2022, a gente imaginava que ia ser 21, Sim. Ia ser o ano do reflorescimento do Brasil, por meio das artes e da cultura, né? Então, a gente vai realizar um grande festival, que é o festival resultado da Lei Aldir Blanc. Um exemplo, nós fizemos um edital de 18 milhões para o audiovisual cearense. Esses produtos foram realizados agora, eles têm que nos entregar até
o mês de janeiro. Vamos fazer um festival específico só de audiovisual, de cinema, do que foi produto ali. Os editais também de fomento às artes, né? Então, a gente vai ter um grande festival no próximo ano, que a gente está chamando de Abrace, Arte Brasileira no Ceará, que é um festival de reflorescimento e com todo mundo aí da cena, creio nós e Oxalá, com toda a pandemia mais controlada, que a gente possa estar desenvolvendo o nosso Estado por meio das artes da cultura, como foi, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que movimentou, em plena pandemia, 140 milhões da nossa economia local. Secretário, emprego, renda e atividades nas cidades. Eu tenho um pouco tempo, eu queria muitas questões fazer, não tenho tempo, eu vou direto para antes, para que dê tempo. Mestres da Cultura, o anuário traz todo ano a relação atualizada dos mestres da cultura, uma iniciativa da Secult, acho que na época de Cláudio Leitão, é um case nacional até hoje. Queria que o senhor falasse sobre os mestres da cultura, qual a perspectiva de novos mestres serem eleitos, qual a agenda dos mestres da cultura. Você lembrou bem, isso foi uma iniciativa pioneira no Brasil. Por meio do Ceará e Pernambuco são pioneiros nesse processo de reconhecimento, né? Dos saberes e fazeres, das artes e ofícios, dos mestres e mestras da cultura, tradição popular, dos grupos tradicionais, né? Das coletividades. Essa lei, ela é de 2003, a partir de 2004, com a Cláudia Leitão, no governo Lúcio Alcântara, ela passou a ser implantada. Em 2016, nós conseguimos, com a Universidade Estadual do Ceará, o título, né, de notório saber para todos esses mestres e mestras. Eles receberam o título ali, o certificado da Universidade Estadual do Ceará, o que dá a eles condições de lecionar tanto no ensino fundamental, no ensino médio e na própria universidade e receberem como doutores. A gente vinha fazendo com a SEDUC um ciclo de aulas, né, chamado Escola com os Mestres, com a SEDUC, que foi interrompida pela pandemia, mas a gente vai retomar o próximo ano, mas também ciclos com a URCA e com a própria UES, queremos retomar também. Então, teve essa conquista importante, que é o título notório saber, aos mestres e mestras da cultura. O governador Camilo Santana ampliou, em 2017, de 60 para 80 mestres da cultura, e agora acho que talvez vou lhe dar, Océlio, em primeira mão, uma informação que ele autorizou o envio para que a gente amplie agora para 120. Ou seja, terão mais 40 mestres e mestras da cultura que serão selecionados, duplicando, digamos assim, a forma como o governador Camilo recebeu, que eram 60, para 120 mestres da cultura, que recebem, por meio de um processo de seleção pública, né, um auxílio financeiro vitalício ali, e um salário mínimo, para que possa ajudá-los na manutenção das suas atividades, na transmissão dos seus saberes. Secretário, muito obrigado. Como eu disse, teria muito mais questões a tratar, mas agradeço muitíssimo a sua participação. Parabéns, então, pela inauguração dessas obras e, como o senhor disse, que elas perpetuem, né, com custeio, com manutenção devida, para além dessa gestão, que ela continue. Muito obrigado para o senhor. Muito obrigado. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Um abraço. Agradeço ao secretário Fabiano Piúba e agradeço a você pela audiência. Você pode acompanhar os programas especiais do Anuário na íntegra no canal da FDR no YouTube. Você pode acessar o Anuário na edição impressa, 680 páginas, 13 capítulos, e você pode entrar no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. O programa especial do Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.